O destaque no programa de hoje é a Rede de Monitoramento Cidadão de Florianópolis. A iniciativa faz parte do programa Cidades Emergentes e Sustentáveis do BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento. A iniciativa das cidades emergentes se iniciou em 2011. Foi feito na cidade de Goiânia como um piloto e depois foi expandido para 4 outras cidades brasileiras. E, em paralelo, tem sido implementado em mais de 70 cidades na América Latina como um todo. Então, é uma iniciativa que tenta de priorizar, hierarquizar e priorizar quais são os problemas que as cidades emergentes da América Latina estão enfrentando, e de ver quais são os mecanismos que poderiam ser atacados de maneira mais integral, de ter uma perspectiva menos sectorial e mais intersectorial para abordar os problemas das cidades que a gente sabe que são interrelacionadas. Isso tudo nasceu por iniciativa do BID, na Colômbia, principalmente. A Bogotá, que mudou completamente o seu perfil, se transformou numa cidade de bem-estar, tudo isso foi feito dentro de uma metodologia proporcionada pelo BID, e hoje, por exemplo, Bogotá é uma referência mundial, né? E nasceu desse projeto, e o BID começou então a implementar essa metodologia e hoje já tem 71 cidades na América Latina que são cidades que têm um determinado perfil. Por exemplo, são cidades médias, com um crescimento acelerado, com necessidade de se pensar a sustentabilidade desse crescimento e construir um espaço, uma cidade onde a qualidade de vida esteja garantida e onde haja um bem-estar social. Nós desejamos que todas as cidades sejam cidades sustentáveis e para isso é importante que toda a cidadania participe desse processo coletivo de construção da sua cidade e a rede é um espaço para essa participação. A empresa Baobá Práticas Sustentáveis é a responsável pela implantação do projeto na capital catarinense. A iniciativa também tem o apoio do Fundo Socioambiental da Caixa Econômica Federal. As redes de monitoramento cidadão, elas são a 5ª etapa de uma metodologia do Banco Interamericano de Desenvolvimento chamada Programa Cidades Emergentes e Sustentáveis. Ela está sendo estabelecida nessas 6 cidades brasileiras e ainda não foi estabelecida em nenhuma outra cidade da América Latina e do Caribe, ainda que a metodologia do banco já esteja presente em 71 cidades do nosso continente. Então o Brasil está numa experiência inovadora, uma experiência piloto. As redes de monitoramento cidadão são essencialmente uma novidade no contexto de articulação da sociedade civil, em especial no acompanhamento da política pública, e a gente trabalha para que isso seja espalhado para todas as principais cidades da América Latina e do Caribe. Essa fase, Rede de Monitoramento Cidadão, é a 5ª fase desse projeto, está sendo com apoio financeiro também da Caixa, do Fundo Socioambiental da Caixa, e o objetivo é monitorar as ações previstas no plano de ação, desenvolvido durante a implementação da ICES, né, o projeto Programa Cidades Emergentes Sustentáveis, também foi feito o BID, e também monitorar outros indicadores que a cidade considerar interessante. A 3ª melhor cidade para se viver no país, segundo o IBGE, se prepara para discutir, de uma nova forma, os desafios do seu crescimento e acompanhar temas que influenciam a qualidade de vida dos seus habitantes. A iniciativa serve também para fortalecer a cultura da transparência e da participação, promovendo o debate público qualificado, de forma que fomente a eficiência na administração pública e incentive o direcionamento dos recursos públicos e privados para os setores prioritários da cidade. Bom, o que nós podemos dizer é que Florianópolis vem trabalhando intensamente na produção de ideias, proposições, hoje condensadas em muitos planos, proposições. Então, propostas de planejamento já temos suficiente, sobejamente. O que é preciso agora é uma prática de gestão pública de todas essas produções que, na verdade, são proposições socialmente validadas. Não são mais proposições de uma entidade pública, de uma entidade governamental ou de um grupo social, mas são
proposições validadas por um processo de produção social. Ora, a rede hoje se constitui neste movimento de fazer um esforço social de acompanhar essas proposições para a sua efetivação. Florianópolis é uma das 5 capitais brasileiras que integram o programa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Uma em cada região do país. Florianópolis representa a região sul. Na região sudeste, a representante é Vitória. Na região centro-oeste, a representação é de Goiânia. Na região nordeste, a representação é de João Pessoa. E na norte, de Palmas. A liderança da rede é feita por representantes da sociedade civil organizada, pelo setor produtivo, pela academia e pelos meios de comunicação. Bom, Florianópolis é uma cidade bastante complexa. Não é uma megalópole, mas é complexa. Ela tem as suas características. E é muito importante esse tipo de instrumento que está sendo criado. Primeiro, rede significa uma articulação, pessoas se envolvendo. Tá? A questão do monitoramento é você estar acompanhando o que está acontecendo. E para acompanhar é muito importante o que a rede está propondo, é estabelecer indicadores. A sociedade só consegue acompanhar o que está acontecendo num município, numa cidade, se ela tiver indicadores que permitam ela comparar. O que se queria atingir? Atingiu? Como é que você consegue medir aquilo que a sociedade espera? E, por último, a palavra cidadão, né, que é, evidentemente, a participação mais ampla de toda a sociedade. Então, rede de monitoramento cidadão significa isso. É um instrumento importante para a gente poder acompanhar de perto, ter projetos de futuro para a cidade precisa de projetos de futuro, e a gente está monitorando isso com indicadores muito objetivos. A rede entrega conhecimento de qualidade, dado de qualidade, um processo de avaliação da política pública com metodologia técnica consensuada entre todos os atores importantes para a sociedade, e essas organizações, de posse desse conhecimento, conseguem se fortalecer. O bom dessa rede é que vai possibilitar ao cidadão perceber o progresso da cidade em relação ao plano de ação ou não, e aí cobrar o poder público para que tenha esse progresso. Então, vai gerar maior transparência do poder público em relação ao cidadão. A Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina é uma das apoiadoras do projeto, além de coordenar o Grupo Estratégico de Competitividade da Rede. Esse programa da Rede de Monitoramento ao Cidadão tem tudo a ver com a Federação da Indústria, principalmente no quesito competitividade. Nós temos aí atuações na área de inovação, na área de sustentabilidade, e isso está em perfeita sintonia com a parte da proposta de monitoramento da Rede do Cidadão. Então, acho que a iniciativa do BID, com as parcerias aí da Baiobá, enfim, e os demais atores que participam dessa rede, é um privilégio para o município de Florianópolis, uma vez que está entre as 5 cidades que foram contempladas com esse programa. Então, a nossa expectativa com esse quesito de competitividade, sustentabilidade, inovação e essa rede articulada, sem dúvida, estamos com a expectativa que será um início exitoso e certamente trará para Santa Catarina e especificamente para Florianópolis indicadores fundamentais que vão compor essa sustentabilidade, essa perenidade a longo prazo. Outras parcerias da Rede de Monitoramento Cidadão de Florianópolis são o Grupo RIC, a Universidade Federal de Santa Catarina e a Ordem dos Advogados do Brasil, todos integrantes do grupo de estruturação da rede. É com muita honra e satisfação que a Universidade Federal de Santa Catarina está presente nesse ato, que é da maior importância no sentido de fazer com que a rede de monitoramento do cidadão possa ter toda a qualidade necessária aportada pela inteligência que a universidade pode propiciar, colaborando assim para que a cidade de Florianópolis seja sempre uma cidade de destaque, uma cidade avançada e uma cidade que nos prestigia, nos orgulha muito. E a OAB não poderia deixar de participar e de também se integrar nesse trabalho, que eu acho de vital importância, dado o momento em que a sociedade está vivendo hoje.
E eu acho que Florianópolis, como uma capital do estado tão bacana, tão maravilhoso, ele necessita também de um apoio, até um auxílio, vamos dizer, da OAB, enquanto instituição que a sociedade ainda tem um pouco de credibilidade. Nós entendemos que o nosso negócio não é só levar informação e entretenimento para as pessoas. Nós também temos a obrigação, como um grupo de comunicação, de prestar um serviço para a sociedade onde nós estamos inseridos. E nesse contexto, o projeto da rede, ele vem ao encontro daquilo que nós já temos feito, em certo sentido, por exemplo, com o Sou Bem, aqui em Florianópolis, o Sou Bem em Floripa, em Blumenau, o Sou Bem em Blumenau e assim por diante. Ele vem ao encontro desse propósito nosso, que é de prestar um serviço para a sociedade. Então, essa rede composta por entidades e por pessoas vai permitir que a gente monitore isso tudo e que os recursos que o município vai buscar junto ao BID, eles realmente tenham prioridades na construção de uma cidade sustentável. Nós trabalhamos no contexto do desenvolvimento sustentável, entendendo que todos são responsáveis por esse modelo. Tanto o setor produtivo, quanto a sociedade civil, a academia, a imprensa. O nosso papel é articular todas as forças que existem na sociedade para que a gente tenha um modelo de progresso econômico e social que atenda todo mundo. Acredito que é mais uma instituição parceira da administração municipal, que muito mais do que apenas apontar defeitos, também busca caminho para essas soluções poderem ser atingidas. Então, eu acredito que é um formato diferenciado, onde há um controle da sociedade, tem especialistas que trazem informações importantes para o executivo e permite sempre uma eventual correção de rumo, buscando o melhor para toda a sociedade. Florianópolis tem um elenco enorme de proposições. Proposições para a preservação do meio ambiente, proposições para a mobilidade social e mobilidade urbana, incluindo o espaço marítimo, toda a nossa orla. Então, e temos inúmeras oportunidades econômicas para desenvolver. Tudo isto ali requer um processo de gestão em que a dinâmica pública consiga dar conta, não quero dizer dar conta, mas encaminhar muitas dessas oportunidades, muitas dessas soluções que estão praticamente esboçadas, definidas, socialmente aceitas, socialmente discutidas e socialmente até esperadas. Então é muito importante que o conjunto de metas represente uma visão de para onde estamos seguindo com a cidade. As pessoas têm que saber responder para onde a sua cidade está indo. Evidentemente que para termos uma cidade sustentável, nós temos que fazer algumas mudanças importantes. Uma delas é todo um repensar que normalmente se traduz em mobilidade, mas que a mobilidade não é apenas um melhor transporte público, não. É um repensar de ocupação espacial da cidade, onde ela deve ter adensamento, onde as características ambientais ou culturais requer preservação. Então, esse pensar de mobilidade, ele significa, né, algo que vai além disso, que é pensar a ocupação espacial da cidade. Esse, para mim, é o ponto-chave do futuro da nossa cidade. Para realizar o trabalho de acompanhamento dos temas prioritários para a cidade, a rede de monitoramento irá trabalhar uma série de indicadores distribuídos em diferentes áreas como segurança, energia, mobilidade, competitividade da economia, desigualdade urbana e uso do solo. A pesquisa demonstrou algumas áreas que precisam ser muito bem trabalhadas em Florianópolis. Uma delas é o saneamento básico. Nós temos um problema seríssimo de saneamento básico. É um indicador baixo. Temos a questão ambiental, temos a questão fiscal, temos uma prefeitura que não consegue nem conversar internamente, porque não tem uma rede de comunicação apropriada, e temos a questão do desenvolvimento urbano, do planejamento da cidade. E também os impactos das mudanças climáticas. Você sabe que Florianópolis é uma região que tem uma vulnerabilidade grande a chuvas
fora do comum por causa dos deslizamentos de terra. 120 mil pessoas da cidade estão sob risco de deslizamento de terras, e esse é um tema que a rede de monitoramento cidadão também acompanha. O impacto da mudança climática, a vulnerabilidade da cidade em relação a essa mudança, o que a prefeitura está fazendo em relação a isso, o que pode fazer, como é que a rede consegue colaborar nessa pauta, que é uma pauta muito importante no contexto que a gente está vivendo de mudanças climáticas em ritmo acelerado. O tema ambiental, quando entra dentro de cidades sustentáveis, ele faz parte de um dos ativos de uma cidade. Um ambiente cuidado, um ambiente preservado e um meio ambiente apropriado. Porque uma das razões que levaram à degradação do meio ambiente é porque a sociedade não se apropriou. Então, quando a gente fala em monitorar meio ambiente, não basta que a gente saiba que aumentou a quantidade de área preservada, mas o quanto as pessoas da cidade se relacionam com essa área preservada. Significa dizer que nós precisamos dotar de valor econômico as áreas preservadas. E nós acreditamos na OAB que só dotando de valor econômico e fazendo com que as pessoas vejam a sua utilização independente da classe social, é que a gente vai ter uma relação boa com o meio ambiente. O meio ambiente não pode ser visto como um argumento para se atrasar, para se impedir. O meio ambiente ele tem que ser visto como um elemento fundamental para prosperar. Sem prosperidade, a gente não tem meio ambiente preservado. E essa equação é que ela precisa ser considerada para a gente chegar a um resultado. Senão, a gente vai sempre gastar uma quantidade enorme de recursos para exercer o papel repressivo do aparelho do Estado sobre a população. E ele, como a gente sabe que os recursos humanos são escassos, a gente não vai conseguir potencializar tudo que a natureza pode nos dar. Então, esses são os temas assim que apareceram nessa pesquisa de 2014. Agora, no segundo semestre, nós temos uma segunda pesquisa que vão mostrar quais são os indicadores do momento. E um deles, que não estava naquela época, é a questão da segurança, que é hoje uma preocupação, e a questão da mobilidade também angustia muito a população de Florianópolis. O tema segurança pública também ganha destaque no Plano de Ação Florianópolis Sustentável, que abrange 137 indicadores. A segurança pública ela está interligada com todas as áreas, né? Tanto na questão ambiental, como na questão da educação, na questão de serviços públicos. Hoje o serviço público, com a reforma administrativa em Florianópolis, faz parte da pasta de segurança pública, que é a pasta que organiza e ordena os espaços públicos, o uso dos espaços públicos. Então, às vezes se fala em segurança pública, se fala muito em repressão. E dentro da Prefeitura Municipal, através da Guarda Municipal, já há 13 anos que ela tem história, ainda é muito jovem, né? Mas desde o início nós criamos um setor de educação, por exemplo, onde a gente tenta formar as novas gerações, tanto para a questão da cidadania, do respeito às regras, respeito às leis, o respeito ao próximo. E é dessa forma que a gente quer trabalhar, sempre em parceria, integrando as forças com a sociedade civil. Hoje na nossa secretaria nós criamos um grupo de revitalização de espaços públicos, onde tem todas as secretarias que cuidam de praças, de licença, de comércio ambulante e também órgãos da sociedade civil que nos ajudam a arrumar um adotante para uma praça, por exemplo, para que todos nós possamos cuidar da nossa cidade. A partir do momento que nós ocupamos esses espaços, iluminamos bem esse espaço, deixamos um espaço florido, agradável para que nós possamos usar com a nossa família e com os turistas que vêm para a nossa cidade também olhar assim, poxa, eu posso sentar nessa praça com meu filho, eu posso usar esse espaço público. É assim que a gente vai retomando a ordem. A rede de monitoramento está sendo criada num momento em que a comunidade requer do gestor público sensibilidade política, aliada a uma gestão eficiente dos recursos, não apenas para o pagamento de salários dos servidores e suas despesas continuadas, mas também para promover o desenvolvimento sustentável da cidade. Bom, toda a prática de controle social ela é bem-vinda na nossa administração. A rede de monitoramento traz dados específicos que avalia não apenas a gestão, mas, obviamente, os indicadores da cidade de Florianópolis e de que maneira nós podemos buscar cada vez melhorá-los mais. E se a cidade estiver mobilizada com N entidades do setor produtivo, da mídia, da academia, das organizações sociais, e que nós vamos ter uma plataforma web onde tudo isso vai ser postado. Então, fica muito mais fácil para cada cidadão e para cada entidade monitorar a cidade, olhar a cidade e discutir o que é melhor
para a felicidade das pessoas que moram em Florianópolis. Os indicadores monitorados pela rede estarão sempre atualizados. Será criada uma plataforma online com dados de todas as cidades participantes, onde as pessoas poderão acompanhar o desempenho de políticas públicas nas áreas mapeadas. É um instrumento, de fato, objetivo, sistemático, metodológico de acompanhamento de todas as políticas públicas, hoje condensadas em diversos volumes e diversos planos. Nós temos o plano diretor, que oferece proposições, tem um plano de ação específico do ICES, que é Cidades Emergentes Sustentáveis, que Florianópolis participa em conjunto com outras 5 no nível nacional. Então, esse instrumento é um instrumento particular, é um instrumento oportuno para Florianópolis proceder a um trabalho sistemático de acompanhamento, de monitoramento cidadão. Não participo da rede de órgãos públicos. Os órgãos públicos, no caso a prefeitura, ela dá as informações que a rede de cidadãos precisa para monitorar a cidade. Qualquer tipo de planejamento, qualquer tipo de gestão é baseado em dados, né? E dados que se tornam informação e que se tornam conhecimento. Sem um estudo prévio de qualquer assunto, é impossível nós fazermos as políticas públicas e irmos atrás de ações para executar justamente o que está planejado. Então, ações como essa são extremamente fundamentais para que a gente consiga olhar para frente e planejar adequadamente Florianópolis, né? O grande desafio da rede é despertar o interesse da sociedade para acompanhar o andamento de temas que impactam diretamente a qualidade de vida dos cidadãos. A rede ela não tem o poder de mobilizar, mas eu tenho certeza que a partir do que, de mobilizar no sentido de ativismo e tal, mas acho que a partir desses indicadores vai ser possível que as pessoas se mobilizem, porque elas vão começar a identificar o progresso ou não, vão poder cobrar ou não. Eu acho que nesse sentido vai criar esse movimento. Já vejo algumas cidades com redes de cidadãs, isso está crescendo no mundo todo e o Brasil precisa acompanhar. Nós precisamos levar para as pessoas esperança, precisamos resgatar a questão da cidadania, precisamos dar transparência para que a gente possa acreditar que é possível ter um projeto de cidade e é possível ter uma cidade sustentável e que Florianópolis tem diversos indicadores de cidade de melhor qualidade de vida, cidade criativa, faz parte da rede mundial de cidades criativas da Unesco, cidade da inovação. Então, nós temos um ambiente bastante favorável e, utilizando a rede como ferramenta, nós vamos ter avanços extraordinários no monitoramento da cidade e na construção de um projeto de cidade sustentável. A rede não tem o objetivo, sobremaneira, de ocupar um projeto que uma organização da cidade já desenvolve de forma competente. Mas a gente pode ajudar e a gente quer ajudar, seja com capacidade técnica, seja com capacidade institucional, articulando diversos atores da sociedade em prol daquele propósito, desde que o objetivo final seja fazer dessa ilha maravilhosa um lugar melhor para todo mundo.